CPI da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Chegou no Steve Bannon oficialmente e vai chegar no Eduardo Bolsonaro. Mas olha, é um passo pequenininho para chegar no Eduardo Bolsonaro e a coisa vai ficar feia. Olha só, dia 6 de janeiro desse ano, os apoiadores do Donald Trump invadiram o Capitólio. Foi a tentativa de golpe do Donald Trump. O Capitólio é onde tem o Congresso norte-americano. O Senado e a Câmara dos Deputados ficam dentro do Capitólio. E invadiram lá, tentaram dar o golpe e deu errado. Tá, dia 20 de janeiro, Joe Biden assume a presidência. E logo depois a Câmara dos Deputados de lá começa uma CPI, né, um comitê da invasão do Capitólio. Eles começaram com depoimentos de policiais que estavam lá. Os policiais foram convidados e foram depor. Mas as CPIs nos Estados Unidos não são como as CPIs no Brasil. Eles não se reúnem tantas vezes por semana. A CPI aqui no Brasil são 3 sessões por semana. A CPI da Covid, por exemplo, tem 3 depoimentos todas as semanas, tudo mais. Estão sempre juntos. Nos Estados Unidos, não. Primeiro, eles investigam tudo. Sem depoimento, sem nada. Tudo por baixo dos panos, tudo atrás dos holofotes, não estão nos holofotes. Depois, eles começam a convocar as pessoas para depor, quando eles já têm as provas contra todo mundo. E vamos lembrar que lá a justiça funciona. Lá quando o cara comete um crime para ficar 20 anos preso, ele fica 20 anos preso. Não é igual aqui que o cara comete um crime, aí vai para não sei quem, aí o procurador é amigo de não sei quem, aí o juiz, aí ele dá um jeito de tentar ir preso. Não, nos Estados Unidos o cara vai preso. Tá. Investigaram, já começou lá alguns meses da CPI, e agora mandaram as primeiras convocações para depoimentos. Convocaram 4 pessoas. Convocaram o Steve Bannon, ele vai depor no comecinho de outubro. Convocaram Mark Meadows, ele foi chefe de gabinete do Donald Trump, também amigo de Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon é amigo do Eduardo Bolsonaro. E convocaram também o chefe do Departamento de Defesa do Donald Trump e o chefe da comunicação do Donald Trump. Os 4 já foram intimados, já receberam intimação. Eles vão ter que produzir material, ou seja, pegar material que eles tenham e levar na CPI e vão depor lá na CPI. Só para você ter ideia, a coisa vai começar a ficar feia, porque vão começar os depoimentos e eu vou te falar, vai chegar no Eduardo Bolsonaro, porque ele esteve no dia da invasão, ele ajudou a invasão. Teve uma reunião no dia 5 de janeiro à noite no Trump Hotel e o Eduardo Bolsonaro esteve nessa reunião. Não apenas esteve, ele levou convidados na reunião. A coisa vai ficar muito difícil para o Eduardo Bolsonaro porque lá nos Estados Unidos ele é peixe pequeno. Então, para chegar no peixe grande, no tubarãozão que é o Donald Trump, vão acabar com todos os peixes pequenos e o Eduardo Bolsonaro é um dos menores peixes de lá. Então vai chegar nele, não tenha a menor dúvida. Eu vou explicar tudo isso aqui porque, o bolsonarismo está vivendo péssimos dias ultimamente. E agora, internacionalmente, os dias serão cada vez piores. Mas antes disso, um segundinho. Se você quer ver fora Bolsonaro, você é fora Bolsonaro? Eu sou. Se você também é, então inscreva-se aqui no canal. Agora, eu vou falar sobre a CPI do Capitólio e como é que estão as coisas lá nos Estados Unidos. CPI começou há alguns meses, eu fiz aqui um vídeo, eu expliquei a composição da CPI. É engraçado que a extrema-direita age da mesma maneira lá nos Estados Unidos que aqui, inclusive nas coisas burras que eles fazem. A CPI aqui da Covid, eu sempre falei, olha, o Bolsonaro tinha, quando começou a CPI da Covid, ele tinha uma chance de fazer essa CPI da impeachment. A CPI tem 11 membros aqui no Brasil e o bolsonarismo fez de tudo para não indicar membros para a CPI e ficaram 7 oposicionistas contra 4 governistas, sendo que no Senado o Bolsonaro na época tinha maioria, só para você ter ideia. O Donald Trump não tinha maioria na Câmara dos Deputados, mas ele poderia indicar alguns membros. Sabe o que fizeram os parlamentares pró-Trump? Eles falaram, não, essa é uma CPI comunista. Eles falam que é uma CPI comunista, a CPI da invasão do Capitólio. Nós não vamos tomar parte nisso. E o que aconteceu? Só tem um membro pró-Trump na CPI. Os outros todos estão contra o Donald Trump. A coisa tá ruim para eles lá, mas tá muito, muito ruim. Aí a CPI começou a investigar, e veja bem como é que são as investigações lá. Primeiro, tem a investigação da CPI. E segundo, tem a investigação do Ministério Público de lá, da Procuradoria de lá, do FBI e tudo mais. FBI, vamos falar em inglês, FBI. Pois bem, eles estão investigando, eles começam a investigação de baixo. Ou seja, eles começaram nas pessoas que invadiram o Capitólio, que são centenas de pessoas, mais de 340 pessoas estão presas até hoje. 340 pessoas presas. Tá, foram centenas de presos, alguns foram soltos, a maioria está preso. Ok, eles começaram a falar com essas pessoas para ver se eles conseguem, se eles vão delatar alguém que está acima deles, para ver se essa pessoa acima vai delatar alguém acima, até chegar no chefão. O chefão a gente sabe. Aqui no Brasil o chefão é Jair Bolsonaro. Quem é o chefão lá? Donald Trump. Então eles querem chegar no Trump. Então eles vão pouco a pouco até chegar no Trump. A CPI conseguiu algumas provas e aí, baseado nessas provas, convocaram primeiro o Steve Bannon. O Steve Bannon é amigo do Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon esteve aqui no Brasil faz pouco tempo.
E o Steve Bannon, ele é o cara da comunicação. Foi ele quem criou o sistema de comunicação que fez. Primeiro, conseguiram aprovar o Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia. Foi graças ao Steve Bannon que isso aconteceu, ou por culpa do Steve Bannon. Depois ele conseguiu a eleição do Donald Trump. Depois ele conseguiu a eleição do Bolsonaro. Conseguiu a eleição de vários outros líderes de extrema-direita e ele está ajudando partidos de extrema-direita a crescerem no mundo inteiro. Alguns não estão eleitos, mas continuam crescendo, como por exemplo o Vox na Espanha. Tem a extrema-direita lá da Alemanha que está sempre se encontrando com o Bolsonaro. O Bolsonaro deu até entrevista ontem para um canal de extrema-direita lá da Alemanha que está sendo investigado lá. Só para você ter ideia, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro na entrevista. São todos ligados, a extrema-direita está sempre junta. Tá, convocaram o Steve Bannon por quê? Porque eles têm provas de que o Steve Bannon no dia 5 de janeiro, veja bem, o Eduardo Bolsonaro esteve nessa reunião, ok? O Steve Bannon no dia 5 de janeiro, ele tentou convencer parlamentares, vários parlamentares, a pausarem a votação do dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro, o que aconteceu no Capitólio? Foi só invasão? Não. Por que escolheram o dia 6 de janeiro? Dia 6 de janeiro é o dia que eles diplomam o presidente, ou seja, é o dia que iam diplomar o Donald Trump como presidente, é o dia em que o Congresso Nacional diz, olha, teve eleições em cada estado, para quem não sabe, aqui no Brasil a eleição ela é nacional, a eleição para presidente, e o TSE ele organiza toda a eleição. Nos Estados Unidos não, cada estado, cada condado, são vários condados, organiza sua própria eleição, inclusive com cédulas diferentes, com apuração diferente. Então, cada lugar tem sua própria eleição. Então, eles se juntam todos no dia 6 de janeiro e dizem, ó, tá aqui tudo foi verificado, a eleição está ok, vamos diplomar um novo presidente. Duas semanas antes, 6 de janeiro é 2 semanas antes do dia 20, que é o dia em que o presidente toma posse. Foi por isso que invadiram o Capitólio nesse dia. Então, o Steve Bannon, no dia 5, ele estava tentando convencer parlamentares a não diplomarem Donald Trump. Isso é crime. Isso é crime federal lá. E vamos lembrar... Se você está acostumado a ver o Thiago aqui falar isso é crime no Brasil, e já no cantinho da sua cabeça vem aqui, mas o Augusto Aras não vai ver nada. Mas até o STF fazer alguma coisa. Mas nos Estados Unidos não. Olha, quando eu falo isso é crime nos Estados Unidos, a coisa fica feia, o bicho pega lá. Então é crime, o Steve Bannon cometeu crime. E não apenas esse crime, eles têm provas da ligação do Steve Bannon com vários grupos. Tem um grupo lá chamado Proud Boys. Proud Boys é meninos orgulhosos. Eles têm orgulho de quê? Tem orgulho de ser fascista. Tem vários outros grupos lá. Tem o Stop the Steal, que é o Pare o Roubo, porque eles dizem que a eleição foi roubada contra o Trump. Tem vários grupos. Eles têm provas da ligação do Steve Bannon com esses grupos. Esses grupos, muitos deles paramilitares, o Proud Boys, por exemplo, é formado por veteranos. Que são veteranos? Veteranos dos Estados Unidos são militares reformados aqui no Brasil. Aqui no Brasil se usa muito a palavra militar reformado, que é um militar que já se aposentou ou que deixou as Forças Armadas. Lá eles chamam de veteranos. Então, esse grupo de ex-militares, Proud Boys, assim como outros grupos, tem ligação com o Steve Bannon, e eles sabem que o Steve Bannon é quem estava incentivando esses ataques. Então, vai ficar feia a coisa para o Steve Bannon. Ele vai depor em outubro. Mais do que isso, Mark Meadows, ele era o chefe de gabinete do Donald Trump. Ele é assim, ele se encontrou com o Eduardo Bolsonaro também no dia 5. Um dia antes da invasão do Capitólio. Mais do que isso, ele se encontrou com o Eduardo Bolsonaro no dia 5 à tarde, na Casa Branca. O Eduardo Bolsonaro, no dia 5 à noite, foi para o Trump Hotel. Fiz vídeos aqui, falei sobre isso. No Trump Hotel, teve uma reunião que estavam senadores, estavam alguns deputados pró-Trump, estava o Steve Bannon, estavam vários membros da campanha do Trump, estava o advogado do Trump, que é o Mike Lindell, estavam várias outras pessoas. Estava o Giuliani, que é ex-prefeito de Nova York, também outro dos advogados do Trump. E eles estavam ali confabulando, assim, fazendo o plano mirabolante de como dariam um golpe. Só pra ver, deu completamente errado o golpe deles. Vai acabar todo mundo preso. Inclusive o Trump. Eles estavam ali confabulando o plano. E o Eduardo Bolsonaro não apenas estava lá, como ele levou um empresário que tem uma empresa aqui no Brasil que chama Combat Armor Defense. Eu mostrei aqui fotos. Essa empresa tem contratos de mais de 19 milhões de reais com o governo federal do Brasil. Eles fornecem carros blindados para a Polícia Rodoviária Federal. A mesma Polícia Rodoviária Federal que o Eduardo Bolsonaro se encontrou com o chefe da Polícia Rodoviária Federal faz alguns poucos dias para mudar as diretrizes de como a Polícia Rodoviária Federal aqui no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal faz as batidas. Por quê? A Polícia Federal vai fazer alguma batida porque sabe que tem um carro que está com muitas armas. Armas para caça, eu fiz aqui um vídeo, caça de javalis. Por quê? Porque eles usam o javali como desculpa para terem armas legalizadas no Brasil, mesmo que no local não tenha javali nenhum. Então o Eduardo Bolsonaro conseguiu, a Polícia Rodoviária Federal do Brasil mudou a maneira
como eles fazem a fiscalização no transporte de armas, que uma pessoa que tem um fuzis, inclusive carregado, pode viajar com 100 fuzis, todos eles carregados, pessoa armada até os dentes, pode viajar lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Por quê? Ah, porque tem um lugar no Rio Grande do Sul que tem javali, eu tô no Amazonas, eu vou caçar javali lá no Rio Grande do Sul. Pode. De agora em diante pode, e mesmo se a documentação estiver errada, a polícia não pode mais apreender as armas e essa pessoa não pode mais sofrer processo criminal. Só para você ter ideia de como o Bolsonaro continua com as tentativas dele de golpe e de como o modus operandi é o mesmo dos Estados Unidos. Lá é mais fácil que as armas são legalizadas. Então, o Eduardo Bolsonaro não apenas foi na reunião, como levou esse empresário que tem contrato com a Polícia Rodoviária Federal para o fornecimento de carros blindados. E eles estavam lá, tudo indica que a parte do Eduardo Bolsonaro era exatamente falar como utilizar grupos paramilitares para ajudar o golpe. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando o Bolsonaro em Suzano. Ó, a nossa nova música do canal Madeirada ele fez pra gente. Essa inflação, Bolsonaro não, Bolsonaro não. Vou colocar aqui no meio. O povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. 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 Meu Brasil, vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil. Nos próximos vídeos eu vou mostrando outros trechos aí da nova música. O rapaz lá do canal Madeirada, vou colocar o link no primeiro comentário aqui do canal dele para quem quiser se inscrever. Ele faz várias músicas contra o Bolsonaro, a favor do Lula, e deixa lá no canal dele. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais para a gente continuar indo para cima desse desgoverno assassino. Falou!